The Walking Dead chegou no seu fim com o seu episódio 24 da 11ª temporada. E que episódio, meus amigos, que episódio incrível, que episódio belo, magnífico. Eu saí desidratada de tanto chorar nesse episódio, porque ele foi magnífico. Eu sou uma grande fã de The Walking Dead e eu posso dizer que eu tava super ansiosa pra esse episódio. Eu tava, sabe, desde os trailers, assim, assistindo e esperando um episódio grande, uns acontecimentos absurdos, assim, e as mortes, então, tava sempre esperando por isso. E, mano, o episódio entregou tudo, ele entregou tudo. Tinha coisas, assim, que eu mudaria, mas o episódio foi perfeito. Obviamente, esse vídeo vai ter spoilers, eu vou praticamente contar tudo que aconteceu no último episódio, o que eu lembrar pelo menos e o que eu achar mais importante assim, que tipo, o episódio inteiro foi importante e aconteceu várias coisas. E cara, eu sou muito fã de Talking Dead, muito. Então aqui vai ser um vídeo mais longo e eu vou contar tudo que eu achei sobre esse último episódio. Bem, o episódio já começa com o Daryl e a Judith entrando no hospital. E o Daryl coloca ela em cima de uma maca e sai pra procurar ajuda, óbvio. Só que ele é pego por uns guardas e ele cai inconsciente assim no chão, tá certo. Mas aí a Judith, que tava ferida e quase desacordada ali na maca, ela vê isso e acaba vendo uma porta aberta na qual os zumbis poderiam entrar e tem que levantar pra poder fechar a porta. E cara, a menina consegue, mesmo ela super fraca, perdendo sangue, com o braço doendo, ela levanta, vai fechar a porta, tira um zumbi pra fora e arrasta uma mesa até a porta. E depois cai no chão junto com o Daryl. E tipo, cara, quando eu vi essa cena no trailer, eu fiquei imaginando um monte de coisa que aconteceria na minha cabeça. Mas eu nunca imaginaria que a Judith iria levar um tiro e que isso ia acontecer. Mas a cena é incrível e, cara, deu muita dó do Daryl e muita dó da Judith nessa cena. Nisso a gente já parte pra cena do grupo que tava lá na horda de zumbis, certo? E nisso, eles estão lá tirando os zumbis e tudo mais. E aí o Luke e a Jules acabam entrando em uma encrenca ali nos zumbis. E a Jules acaba sendo mordida. E ele vai tentar ajudar a Jules. O Luke vai tentar ajudar a Jules e acaba sendo mordido no pé. E nisso os zumbis acabam comendo a Jules viva na frente do Luke. O que eu achei super pesado, mas também digno de um final pro The Walking Dead. E nisso, o Daryl já acorda depois, estando no hospital, com um grupo lá em cima do Luke. Porque o Luke tava morrendo, estava sem a perna, perdendo muito sangue. E tava todo mundo lá chorando e tudo mais. Era uma cena bem emocionante. Eu já tava chorando muito, ficando desidratada de tanto chorar nisso. E eu nunca fui muito fã, assim, do Luke. Mas essa morte dele foi muito emocionante, sério. A gente já parte pra cena da prisão, onde o Mercy está preso. E aí a namorada dele, a princesa, e a irmã dele, a Max, foram atrás dele. E a princesa grita pra ele, falando pra ele se afastar da porta e tampar a cabeça, que ela ia explodir a porta. E nisso ela explode. E aí as duas entram, se abraçam, se beijam, e é tudo tão fofinho. E eu não sei como eles fizeram essa explosão. Ficou igualzinho os quadrinhos. E eu achei incrível essa cena. E aí a gente já vai pra cena da Rosita achando a Coco, que eu achei uma cena incrível, uma das melhores cenas do episódio e uma das mais emocionantes também. Porque a Rosita acha a Coco, mata alguns zumbis, ela tá junto com o Eugene e o Padre Gabriel. E quando ela vai fugir, que ela tá dentro de uma ambulância, e aí quando ela vai fugir, ela acaba se pendurando no cano e acaba caindo. E os zumbis vão pra cima dela e acabam mordendo ela. E cara, a Rosita pra mim sempre foi uma das minhas personagens favoritas, por mais que ela não tenha um desenvolvimento durante as temporadas. Ela é uma personagem incrível e super forte que eu acho, que eu sempre gostei muito dela. Então a morte dela nesse episódio pra mim foi uma coisa muito triste e eu fiquei muito mal. E até agora, sabe? Não cai a ficha de que a Rosita morreu. Por mais que eu saiba que é uma série, que é tudo ficção, que são atores e tudo mais, você se apega aos personagens, obviamente, e acaba morrendo assim, cara. E uma coisa que não entra na minha cabeça é como o Abraham, que é do trio ali, né? E a Rosita morreram e o Eugene, que não sabia nem pegar numa arma direito, ficou vivo. Cara,
Eu não tô dando hater no Eugene, porque eu também adoro o Eugene nessa temporada. Porque no começo ele era muito chato, tenho que confessar isso. Mas agora ele tá muito legal. E eu confesso que eu gosto dele sim um pouquinho. Mas eu não consigo entrar na minha cabeça assim, não consegue entrar, sabe? Que o Abraham e a Rosita já morreram e ele tá vivo. Aí voltando pro hospital, a gente tem a cena da Judith acordando e o Daryl conversando com ela. E nisso eu já tava chorando, porque a atriz aqui, eu acho que ela atuou super bem. E, cara, só no tom de voz dela, assim, já dava pra perceber a dor, a tristeza, a vozinha de choro que ela faz também. E eu já comecei a chorar, só pelo tom de voz dela. E aí ela conversando, assim, com o Daryl, e ela acaba falando do Rick e da Michonne pra ele. E aí depois ela acaba desmaiando, e o Daryl fica desesperado, falando pra ela acordar. E nisso a Karen chega nele, falando que o hospital está sendo invadido e que eles precisam deixar o hospital. Nisso, eu tenho certeza que a série colocou isso como uma referência ao Rick, porque o Daryl faz meio que uma barricada assim na frente da porta do quarto da Judith pra ninguém entrar. E é tipo praticamente a mesma barricada que o Shane faz pro Rick lá no começo da série, quando o Rick leva um tiro antes do apocalipse, quando tá todo mundo tudo acontecendo, o Shane vai lá no hospital e faz a mesma barricada pra ninguém entrar no quarto do Rick. Então eu acho que eles colocaram isso propositalmente pra fazer uma referência ao nosso querido Rick. Aí o nosso querido grupo consegue sair do hospital junto com a Judith e consegue levar ela pro Tommy, o irmão da Yumiko, que é médico. E lá ele faz uma pequena cirurgia assim, eu acho, nela e consegue ajudar ela. Fala que ela tava em estado grave e tudo mais, mas que ela ia ficar bem. E nisso, a gente vê a Meg procurando o Negan. O Negan sumiu, ela tá procurando ele, e quando ela acha, eles começam a conversar. E essa cena, eu também, gente, eu comecei a chorar, cara, porque eu gosto muito do Negan. Não gostava dele naquela sétima temporada, porque pra mim lá ele era um babaca mesmo. Mas depois que ele teve meio que a rendição dele, eu achei que ele ficou muito legal. E eu não consigo esquecer o que ele fez com o Abraham e com o Glenn. Mas não tem tanto ódio assim dele, sabe? Então, pra mim, tá de boa o Negan. Diferente da Maggie, que ainda tem muita raiva dele, e eu compreendo isso. Mas ali, nessa cena, os dois conversam e o Negan fala pra ela, pede desculpa. E aí ela acaba pegando o rifle que tava com ele e chamando ele pra ir junto com ela, porque ela iria atirar na Pamela. Isso daí já tinha certeza de que a Maggie queria matar a Pamela. E a gente volta pra Rosita, pro Eugene, que eles estavam meio que em uma sala, a Max estava junta, só que ela tava dormindo. E aí a Rosita tava sentada, segurando a Coco no colo, e aí o Eugene levanta, faz naquele jeitinho dele, perguntando se ela não queria deixar a Coco um pouco pra ir com ele, pra ela poder descansar. E ela fala que não, que ela tava aproveitando. E ali já dava pra perceber que a moça tá triste, que a moça tá ficando mal. E o Eugênio começa a conversar com ele daquele jeitão dele e fala que ela deveria estar ansiosa pelo verão pra ensinar a Coco a nadar. E, cara, ali eu já percebi que ela tinha sido mordida. Ali eu já percebi que ela iria morrer a qualquer momento. E eu já sabia que isso ia acontecer, então eu tava me preparando. E aí ele ficou falando isso, e eu só na minha cabeça falando, cara, ela não vai ter isso, ela não vai ter a oportunidade de ver a filha dela nadando, não vai ter a oportunidade de ver a filha dela crescendo. E, cara, foi batendo o coração. E aí, quando ela fala, ela na verdade mostra pro Eugene a mordida, ele começa a chorar, e aí ela fala, não, Eugene, não chora. E aí, cara, e eu chorando também, tentando não chorar. Cara, ai meu Deus do céu, essa cena é muito triste. Depois de uma cena triste dessa da Rosita e do Eugene, a gente volta pro eixo da Judith e do Daryl. Que aí a Judith acorda e a gente tem a cena do Daryl chamando ela de bravinha e ela chamando o Daryl de bravão. Cara, faz tanto tempo que eu não escutava o Daryl chamando a Judith de bravinha, me deu tanta nostalgia assim, cara, da época da prisão e tudo mais. E nisso não dura muito tempo, porque a gente tá nesse negocinho fofinho dos dois. E aí o Mercy chega e fala que estão atirando em qualquer um que tente escalar o portão, porque a Ordem Zumbi tá chegando no lado pobre de Commonwealth e a Pamela não tá abrindo o portão pra deixar as pessoas entrarem. Então ela tá atirando em todo mundo que tente entrar na parte segura de Commonwealth.
E o grupo todo se junta com o Mercy, vai tentar ajudar o povo de Commonwealth. E aí eles vão lá pra fora, conversam com a Pamela, o Padre Gabriel começa a andar, falando que ele vai abrir sim o portão e que ele ia matar qualquer um que tentasse impedir ele. E aí a Pamela começa a gritar, falando, não, prendam ele e tudo mais. E aí o Daryl chega nela e taca a real nela, falando que isso daí não é coisa que se faz e que ela deveria ajudar o povo dela e não fazer isso. E, cara, o Daryl macetando a Pamela, é isso que eu vivi pra ver, sabe? Enquanto isso tá acontecendo, a Meg e o Negan estão lá em cima, um pouquinho longe, e a Meg tá com o rifle dela mirado pra Pamela. E aí a Pamela começa a ser presa. E aí ela vira pro Negan e fala, a Pamela tá sendo presa. E aí o Negan fala, pra uma pessoa do jeito dela, isso daí é pior do que a morte. E eu concordo. Porque a Pamela é a governadora de Commonwealth. Pra ela ser presa, foi a pior coisa que poderia ter acontecido com ela naquele momento. E aí, quando ela tá sendo presa, eles abrem o portão e o povo entra e fecham o portão e os zumbis estão ali, né? E aí o Daryl lança aquela clássica fala dele, desse último episódio, que eles não são os mortos-vivos. Essa fala dele fica muito boa no inglês, que eu acho que ele fala We are not the Walking Dead. Ele fala o nome e, cara, só o Daryl abrir a boca já me arrepia. Enquanto tá todo mundo tentando se organizar e os zumbis estão no portão, a Pamela se aproxima do portão e vê o Lance zumbificado ali, cara. E eu já sabia que o Lance ia aparecer nesse episódio, mas aí a Pamela vê ele ali e ela começa a se aproximar, ele segura ela pronto pra morder e a Judith começa a falar pra ela que não é tarde demais pra ela mudar e que ela precisa ajudar aquelas pessoas que ainda tem mais pessoas lá fora. Só que aí a Maggie mira no Lance e atira no Lance. E aí o Lance morre de vez, né? E aí, nisso, eles começam a bolar um plano muito doido. Por causa das variantes, fica muito arriscado eles tentarem atacar a ordem inteira de zumbis. Então, eles lançam um plano muito louco e muito inteligente também. Mas que eu não entendi quase nada do plano, pra falar a real aqui pra vocês. Não entendi quase nada do plano, mas parece ser um plano inteligente. E que no final funcionou. Mataram ali, explodiram os zumbis. Foi algo muito bonito de se ver. E aí a gente tem uma breve cena da Carol conversando com a Pamela na prisão. O Daryl tá ali atrás, mas ele só fica ali pra ver mesmo. E a Carol vai conversando com a Pamela e no final ela lança um... Pelo menos você não vai precisar se preocupar com a sua casa agora. E aí lança aquele olharzinho dela, cara, que me arrepia, que me deixa toda derretida por ela. Aí a gente corta pro Negan jogando a máscara de sussurrador dele fora. E a Meg vindo pra conversar com ele. Ela senta do lado dele e começa a agradecer ele por ter salvo o filho dele, mas fala que nunca vai conseguir perdoar ele, que ela realmente tá tentando fazer isso, que ela não quer mais sentir ódio dele, mas que ela não consegue esquecer o Glenn e o que ele fez com o Glenn, porque toda vez que ela olha pra ela só lembra daquele dia dele sendo morto. E cara, eu entendo a Maggie. O Glenn era um personagem super importante. Ela gostava dele, ele gostava dela. Tem aquela clássica cena dele falando com ela no último momento dele, que é Maggie, eu vou te encontrar. Cara, eu choro nesse episódio até hoje. Toda vez que eu assisto, eu choro. E olha que eu já assisti esse episódio várias e várias vezes. E quando a Maggie termina de falar de como o Glenn era importante pra ela levanta e vai embora. E aí dá pra ver que o Negan tá sentido, tá arrependido pelo que ele fez, porque ele começa a chorar ali. E, cara, dá pra entender, porque na noite passada, no episódio anterior, ele quase passou pela mesma coisa da Maggie. Ele foi ajoelhado ali, ele quase teve a sua esposa morta, grávida ainda, porque a esposa dele tava grávida. Então dá uma dosinha dele, mas dá pra compreender o lado da Maggie. E aí a gente corta para um café da manhã lindo, com todo mundo reunido. E eu senti a referência do episódio que eles fizeram quando o Glenn morreu. Que o Negan fala alguma coisa sobre jantar lindo em domingo, em família, pro Ricky. E aí aparece aquela cena de todo mundo sentadinho com o Glenn e o Babrian, todo mundo bonitinho. E tendo aquela família toda reunida, comendo em um jantar lindo. E aqui tem essa cena, só que não é igual a do flashback lá do último do episódio que o Glenn morreu,
Mas aqui funciona muito bem, eu acho. Foi uma cena muito bonita. E todo mundo junto, descontraído, comendo, rindo. Até que o padre Gabriel chega perto da Rosita e ela acaba falando pra ele que foi mordida. E nesse meio tempo, assim, antes dela falar, a gente tem aí o Miko e a Magna se beijando, casal épico, casal da temporada, sabe? Eu amo essas duas juntas, sério. E nessa mesma cena do jantar, a gente vê o Negan indo embora, que o Daryl vai na janelinha e vê ele indo embora, que ele até acena com a cabeça pro Negan, o Negan retribui, e aí sim, ele vai embora. E aqui o Negan deixa a série. Então, a gente volta pro jantar. E, cara, a gente vê o cachorro. A gente finalmente vê aquele personagem que a gente sempre se preocupa, mas que nunca sabe de nada sobre ele. O cachorro. O cachorro tá vivo, o cachorro tá bem, o cachorro tava em comum elfo esse tempo todo. E a série não fez o favor de colocar esse cachorro na série. E depois que a gente se preocupa com o cachorro, que a gente vê o cachorro, a Rosita acaba indo para um quarto e a Meg e a Karen ajudam ela a chegar nesse quarto, porque ela já tava ficando mal. Dá pra ver que ela tava morrendo aqui já aos pouquinhos. Isso é de partir o coração, porque ver a Rosita morrendo aos pouquinhos, e aí ela entra no quarto e vê a Coco dormindo assim na cama, eu já começo a chorar. Foi a cena que eu mais chorei, assim, na série inteira, no episódio inteiro. Ver a Coco tão piquititica, a Rosita morrendo, triste, chorando. E aí, depois que as meninas deitam a Rosita na cama, do lado da Coco, o Padre Gabriel chega perto dela e ora, faz uma oração, reza ali pra ela. E aí ele pega a Coco no colo e fala que algum dia ele vai se encontrar de novo com ela. Cara, ai, que dor, que dor, que dor, que dor. Aí depois que o Padre Gabriel sai, o Eugene senta do lado dela e eles começam a conversar. E aí a Rosita vai fechando os olhos e parando de respirar. E aí ela acaba morrendo totalmente, cara. E o Eugene chora, eu choro, todo mundo chora. E aqui é o fim da Rosita. E aí a gente já pula pra um ano depois, com o Eugene casado com a Max e tem uma filha chamada Rose, que obviamente foi em homenagem à Rosita. E eu amei esse nome. Eu amei que o Eugene conseguiu um final feliz pra ele, que ele finalmente conseguiu se casar e ter uma filha. Porque se a gente voltasse lá pra quarta temporada, onde o grupo ali, o trio, foi apresentado, eu olharia pro Eugene e se você me falasse que um dia ele ia ser o único sobrevivente daquele trio, casado e com uma filha, eu não iria acreditar. Porque o Eugene é muito diferente. Mas eu fico feliz por ele ter alcançado seu final feliz também. E ter uma filha e tá casado e tá feliz em Commonwealth. E aí, nisso, a gente vai ver uma palestra do Ezequiel, que agora é governador de Commonwealth. E ele estava declarando vice-governador o nosso querido Mercy. Eu achei isso muito bom, porque nesse final o Ezequiel teve um desenvolvimento muito grande, ele ficou muito maior do que ele já era, e ele tava com saudade, e eu também tava com saudade de ver ele sendo líder de alguma coisa, porque todo mundo tinha a Maggie, o Ricky, o Daryl ali, tinha todo mundo a sua própria comunidade para liderar. E ele já não tinha mais, porque o reino foi destruído na Guerra dos Sussurradores ali, né? E aí ele ficou sem nada. E aí, em alguns episódios atrás, o Jerry chegou a falar que queriam fazer um reino 2.0, só que com ele sendo rei, não Ezequiel. E aqui o Ezequiel é o governador. E eu gostei muito disso, porque eu, na real, achei que quem iria governar como um elfo ia ser a Maggie. Mas não, mas eu gostei de que foi o Ezequiel. Aí no meio desse discurso, assim, no meio de uma praça de Commonwealth, o Daryl chega e aí a Connie levanta toda felizinha pra cumprimentar ele. E cara, eu podia jurar que no final o Daryl ia acabar ficando com a Connie, porque eu achava que eles combinavam muito e eu tenho certeza de que o Daryl gosta da Connie e que a Connie gosta dele, mas a série não quer admitir, a série não quer deixar o Daryl junto com a Connie. E, cara, pra mim eu tinha total certeza de que pelo menos um eu te amo ele ia soltar pra ela, mas não soltou, cara. Ai, que raiva. Débora é muito lerdo, muito lerdo. Mas aí a gente também tem a Lydia chegando pra cumprimentar a Judith, entregando um pacotezinho pra ela.
Aí a Judith abre esse pacote e é uma bússola. A bússola que o Negan tinha pegado dela no início da temporada, quando ele tentou fugir. Não nessa, eu acho que foi antes dos sussurradores ainda. Ele pegou essa bússola pra fugir e ele acabou ficando com a bússola, só que agora ele tava devolvendo, dizendo que queria que ela seguisse seu próprio caminho, que achava que isso ia ajudar ela. Foi muito fofinho do Negan também. Eu queria ter visto o Negan, visto aonde ele tava, como tava ele, a Amy e o bebê dele, né, o filho dele. Mas não mostrou, só mostrou essa cartinha dele aí. E pra mim tá bom, pelo menos ele tá vivo, né? E se tem aí a série do Negan e da Meg aí confirmada, ele tá vivo sim. E aí a gente já pula pra Alexandria com a cena do painel de memórias, assim, na parede, assim, de Alexandria, com o nome de todo mundo, inclusive do Glenn ali, do Abraham, que chega a doer o coração. E aí tá o Daryl e a Karen conversando assim. E a Karen tava liderando a Alexandria, tenho quase certeza disso. Porque eu não entendi muito bem isso, mas se ela tava em Alexandria ali, eu acho que ela tava liderando a Alexandria, o que eu acho uma boa escolha. E aí a Meg dá uma conversadinha ali com o Daryl, falando que queria falar sobre o futuro, que queriam expandir, né? Que queriam procurar outras comunidades, que tinha lugares novos e tudo mais. E aí a gente corta pra cena do Daryl com a Carol na frente de um lago imenso, conversando. E cara, é de partir o coração ver esses dois juntos, os melhores amigos juntos. Inclusive a Carol chama o Daryl de melhor amigo, assim, falando que ele era o melhor amigo dela. E isso me destrói inteira, porque eu não acredito que. E se eu nunca mais ver Daryl e Carol juntos? Cara, não tem como imaginar a minha vida sem Daryl e Carol, sabe? Não tem como. E aí, quando o Daryl tá se preparando pra ir embora, ele dá um tchau pro RJ e pra Judith. E a Judith fala que vai cuidar do cachorro e ele pede pra ela cuidar da Carol também. E fala que vai voltar, porque ele tava indo atrás do Rick e da Michonne. Fala que ele só iria voltar se achasse alguma pista, mas que ele tinha certeza de que iria voltar. E eu espero que Dono Daryl esteja cumprindo essa promessa dele e que ele voltará pra Judith e pro RJ. E aí a gente tem uma ceninha básica do Daryl na motinha dele, pronto pra viajar. Ele já tava indo, ele falou que amava a Carol antes de ir, e aí ele saiu na motinha dele e começa a ir. E cara, eu não sei vocês, mas eu sei que eu passo muito pano pro Daryl, eu amo o Daryl, e eu sei que tem muita gente que ama Daryl, mas cara, toda vez que a série quer me deixar derretida pelo Daryl, tem que colocar ele em cima de uma moto, pilotando uma moto. É sério. Eu sou apaixonada nele. Toda vez que ele abre a boca, toda vez que ele faz qualquer coisa, assim, eu já tô derretida por ele. Mas ele em cima de uma moto, pilotando uma moto, cara, é meu ponto fraco. E aí a gente chegou na cena mais esperada, no momento mais esperado por temporadas. Rick e Michonne de volta. Sim, eles apareceram e eu surtei muito. Eu gritei, eu pulei, eu fiz uma festa aqui. Sério. Aí eles apareceram. Os dois pareciam estar escrevendo uma carta e o plano tava bem fechado assim no rosto dos dois. Não dava pra ver muita coisa, só o olhar deles assim. E o Rick já parecia muito sujo desde o começo. Já a Michonne parecia uma dama linda, linda, sempre linda, né? E os dois estavam escrevendo uma carta, mas parece que a carta da Michonne estava sendo diretamente escrita pra Judith e pro RJ, porque ela acaba falando na carta que ela já não estava mais no alcance do rádio para falar com a Judith nem com o irmão dela, o RJ no caso. E aí eles vão escrevendo a carta, a cena vai prosseguindo, e aí a câmera vai ficando mais ampla. E aí a gente vê o Rick de corpo inteiro. E cara, eu amo o Rick lindo, maravilhoso. Mas é que ele tava parecendo um mendigo. Mas um mendigo que a gente queria ver, um mendigo que a gente queria tanto na série. E ele tava com uma blusa da CRM. Porque ele foi levado por um helicóptero da CRM no episódio que ele foi embora. Já a dona Michonne, ela tava maravilhosa, ela tava linda naquela roupa nova dela, naquele visual novo dela. Ela tava linda, linda, maravilhosa. Ai, cara, eu amo a Michonne também. Essa daí é uma das minhas personagens favoritas. Tava morrendo de saudade dela, do Rick, principalmente, cara. E aí eles começam a meio que fazer uma retrospectiva de todo mundo que já passou por The Walking Dead. Tantos mortos, tantos vivos,
tanto aqueles que tiveram mais uma importância, tanto aqueles que não tiveram tanta importância. E, cara, a cada personagem que ia aparecendo ali, eu chorava. Saudades, sabe? Saudades. Quando apareceu o Carlinhos ali, cara. Aí a pior bobagem que a série fez foi ter matado o Carlinhos. Eu não queria que o Carlinhos morresse. Queria que ele também aparecesse aqui vivo, que nem o Rick apareceu, que nem a Michonne apareceu. Mas não apareceu, né? Fazer o quê? A gente não pode ter tudo, né? Felicidade de pobre dura pouco. E aí a cena de Rick e Michonne acabam com o Rick sendo pego pelo helicóptero da CRM, que chega nele e fala pra ele se entregar. E aí ele se entrega realmente. E aí a gente pula pra Michonne, que tava em cima de um cavalo e acaba vendo uma horda enorme de zumbi. E por motivos que ninguém sabe, ela sai cavalgando desesperadamente pra cima dessa horda. E cara, essa mulher não vai morrer. Ela não vai morrer, porque ela tá confirmada na série do Rick e da Michonne, que eu estou super ansiosa pra assistir. Mas dá um negocinho no coração pra saber o que ela tava fazendo, por que ela tava indo pra cima daquela horda. Mas a gente vai ter que esperar até ano que vem pra saber disso. E aí, a cena de Rick e Michonne acaba com eles falando: é a gente que sempre sobrevive. E que arrepio, eu me arrepiei inteira com o Rick falando isso. E a gente corta pra uma cena rapidinha da Judith e do RJ em Commonwealth, falando a gente sempre sobrevive também. E aí sim, a série chega no seu fim. E que final é esse? Sério, eu não tenho palavras para descrever esse final. Que perfeição de episódio. Os personagens, as mortes, as maquiagens, as cenas, foi tudo. Mas o que me abalou mesmo foi a morte da Rosita, foi a volta do Rick, porque por mais que eu amasse a Michonne, por mais que eu amasse o Daryl, por mais que eu amasse todo mundo, quem eu tava querendo ver de verdade era o Rick Grimes, sabe? Todo mundo tava querendo ver o Rick Grimes. E cara, mano, episódio perfeito, deu muita nostalgia ver o Rick, cara. Ah, por mais que foi um final, não tava com esse gostinho de final, sabe? Parecia que ia ter mais, que ia ter uma temporada seguinte, mas a gente vai ter que se contentar com os spin-offs, que já tá confirmado aí o spin-off do Rick e da Michonne, o spin-off do Daryl, o spin-off da Maggie e do Negan, que eu estou muito ansiosa. Mas o que eu tô mesmo ansiosa é pra ver o do Rick e da Michonne, porque, sério, os dois juntos só vai estar eu no necrotério já morta, sabe? Pela perfeição desse episódio, eu vou dar a nota 9 pra ele. Sabe, tinha algumas coisas que poderiam ter sido mudadas, não que influenciasse o episódio, mas sempre tem aquele lado de fã que fala mais alto, sabe? Então eu dou uma nota 9 pra esse episódio. Ele foi perfeito, ele foi incrível. E cara, eu estou super ansiosa pra ver os spin-offs. Então que venha 2023 pra vir mais assim. E cara, sou apaixonada. Apaixonada por The Walking Dead.